visionária! Olá, visionário! Tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser sobre relacionamento amoroso. Desde o começo da semana, hoje é domingo, eu tava pensando sobre isso, nesses aspectos que eu ando lendo um pouco sobre isso, refletindo sobre isso, e eu sei que muita gente também tá com certas dificuldades em seus relacionamentos amorosos, ou tá solteira, ou tá num processo de superação amorosa, ou tá em algum momento, assim, em que tá se sentindo mais sozinha, tá se sentindo sozinho, assim, sem ter alguém, um amor de verdade, aquele amor puro e verdadeiro. E eu vou falar hoje sobre os 3 níveis de relacionamento amoroso. Eu vou desvendar uma profunda visão sobre os 3 níveis de relacionamento amoroso. Eu escrevi aqui porque coisas que eu fui lembrando assim no decorrer da semana para falar para você ter um entendimento. Para quem tá chegando aqui no canal, é novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Meu nome é Jaqueline Tukamoto, eu sou especialista em comportamento humano e desenvolvimento pessoal. A leitura desse livro, Viva com Leveza e liberte-se do estresse, da ansiedade e da insegurança. Então, no próximo vídeo eu já vou dar continuidade nesse livro. Para quem ainda não assistiu nenhum vídeo que eu tô falando sobre esse livro, já veja aqui no canal que tem o vídeo que eu já li alguns capítulos aqui, então vai ser bem interessante para você que tá buscando isso. E outra coisa que eu vejo aqui no canal, que teve uns momentos que eu dei uma abordada com mais profundidade, eu vi que várias pessoas comentaram, várias pessoas ficaram interessadas nesse assunto, então eu voltei aqui para falar sobre isso e de uma visão diferente que eu tenho tido nesses aspectos, com mais consciência do que anda acontecendo. Vou contar só um pouquinho de um relato meu, assim. Bom, eu não sou casada, eu nunca casei. Eu já tive 3 relacionamentos. O primeiro relacionamento que durou quase 8 anos, e durante esses 8 anos, 1 ano eu morei junto. O segundo relacionamento que durou, acho que uns 7 meses, assim, e pra mim não significou praticamente nada. Eu acho que eu ainda tava naquele processo de amadurecimento, de conseguir entender. E também a pessoa não soube ser transparente comigo, e isso pra mim é algo essencial. É confiar e a pessoa ser verdadeira. Então, nesse caso, eu não sofri por amor, eu não tive aquela decepção toda que eu tive no primeiro relacionamento. E no terceiro relacionamento, que foi no ano passado, que sinceramente eu não sei o que aconteceu. Acho que foi porque Deus às vezes coloca pessoas na nossa vida que a gente precisa naquele momento e naquela ocasião, que foi bem importante, porque foi ele que cuidou de mim quando eu peguei uma infecção urinária, apesar de ele ter terminado comigo, e eu não sofri. Pra mim foi um alívio, foi uma paz, e eu tava lá em Curitiba e depois logo eu já voltei pra Rio Preto, mas eu tava bem em relação ao relacionamento. O porquê? Porque pra mim todos os relacionamentos que eu já tive, sendo alguns que viraram namoro, outros que não foram namoro, mas que eu meio que considerava, porque acaba, queira ou não, fazendo parte da minha família, conhecendo meus amigos, meus pais, os familiares e tal. Mesmo não assumindo, mas tendo um aprendizado maior disso, e algumas coisas que eu consigo compreender de cada pessoa e ficar bem com isso, sabe? Não ter, tipo, aquele coração partido, até porque tem uma palavra na Bíblia que eu sigo muito, que é: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele que procede todas as fontes da vida. Eu sempre penso nisso, na relação que eu crio com o outro, principalmente com princípios de verdade, de sentimento puro e verdadeiro, de ser transparente, de confiança, de seguir por amor e não por ego. Antes de desistir de uma relação
que vale a pena, ouça isso que eu tenho para dizer aqui. Você já deve ter imaginado como seria a pessoa certa. Mas Jaque, será mesmo que existe essa pessoa certa? Será que não é o que as pessoas dizem, que a gente precisa conhecer uma pessoa legal que tenha propósitos parecidos com o nosso, de sonhos, de vontades, e que realmente esteja disposta a se abrir completamente para isso, para esse relacionamento? Será que isso é a única coisa que mais importa? E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido vários e vários, muitos e muitos conselhos, bons e ruins, sobre relacionamentos amorosos. E sim, aquele tipo de conselho de pessoas que já passou por muitas e muitas decepções amorosas, que às vezes sofreu assédio, que sofreu muito com uma pessoa que achava que era de um jeito e na verdade ela era de outro jeito, ou por divórcio, muitas coisas assim. E até hoje você diz pra você mesmo muitas vezes que tem o dedo podre, ou o relacionamento tira a liberdade e causa, e o relacionamento, a maioria das vezes, você pensa, isso aí vai causar mais traumas, mais decepções, e sente aquele vazio, sabe? Lá no fundo, lá do seu coração, e acaba se sentindo fracassada ou fracassado. Talvez você tenha entrado em relacionamentos superficiais por medo de ficar sozinha, sozinho, ou também por carência, ou por apego emocional, ou simplesmente por curtição. Mas chega num ponto que você não quer mais um relacionamento raso e um relacionamento sem valor, não é mesmo? Me comenta aqui que eu quero saber. E é por isso que agora eu vou desvendar alguns aspectos de experiências mesmo, de tudo que eu já estudei. Eu tive um mentor de relacionamento por muitos anos, desde a época... Ó, eu vou falar a verdade, vocês não vão acreditar, mas eu já vou fazer quase daqui 2 meses, eu faço 32 anos, 32 anos. E naquela época, o primeiro relacionamento que eu chorei por causa de uma pessoa mesmo, já faz uns 7, quase 8 anos. As pessoas que eu me envolvi me fizeram ter um pouco mais de consciência do que é tudo isso, das etapas, dos processos, de como relacionamento realmente funciona, que não é fácil. Dá trabalho sim, é um investimento que a gente tem que colocar ali, é uma coisa que a gente tem que começar a ter uma percepção um pouco maior, aquela intuição, sabe? Aquele sexto sentido, muitas vezes, que a mulher tem de para entender se aquele homem vale a pena, se ele não é aquele traste, cafajeste, aquele, como muitas amigas minhas dizem, aqueles embuste que a gente pega e fala, putz, grilo, não, esse cara não quero, sai daqui. Então tem tudo isso. E aí eu peguei nessa ideia, e o primeiro nível que eu encontro e que eu vejo as pessoas muito relatando pra mim, as histórias que eu ouço, é do nível de paixonite. E a paixão, ela é uma emoção muito intensa, assim, e tem curta duração, que pode chegar até 2 anos. Mas eu assim, isso é relatos de neurocientistas mesmo que fala que pode chegar até 2 anos. Mas hoje em dia a gente consegue ter uma intuição maior sobre isso. Apesar que sim, às vezes as pessoas ficam cegas nessa fase. Eu digo que este momento que consideramos um sentimento juvenil é quando você tem uma atração física que condiz com as características da pessoa amada que você a idealizou. Sabe aquela fase que a gente tá lá na escola e a gente vê aquele cara gatinho
Ou aquela moça, aquela menina gatinha, aí você fala, cara, ela é um espetáculo, cara, ela é a mulher que eu sempre sonhei, que não sei o quê. E você idealiza essa pessoa na sua cabeça como se ela fosse uma mulher perfeita, um homem perfeito. E aí começa algo que a gente mesmo não tem essa consciência, que são os joguinhos, que é a sedução barata. E nesse estágio, há apego na ilusão que você cria sobre o seu parceiro. Porque acende uma faísca para desencadear o tipo de relacionamento imaturo, baseado no ego. Desejo que aquela pessoa supra uma necessidade em que você possa controlar. Daí é o ponto em que você percebe comportamentos como ciúmes, perseguição, sufocamento, insegurança, falta de confiança, imposição e até a manipulação. Então você percebe que você idealiza aquela pessoa que ela parece perfeita na sua mente. Ela não é. Muitas vezes, nesse estágio de paixão que você fica cega, você acaba não enxergando os defeitos daquela pessoa. E aí acontece muito disso com as pessoas imaturas. Esses tipos de relacionamentos que parece um relacionamento relâmpago, assim, tipo, muito intenso, cara. Sabe aquela palpitação, aquele frio na barriga, aquele medo de falar alguma coisa errada para aquela pessoa, e aquilo vai se estendendo por um tempo. Então, se você tá nesse nível, se você já percebeu algumas características aí, comenta aqui pra mim que eu quero saber. E pra quem acha que não, já passei dessa época, já passei dessa fase, tô num outro tipo de relacionamento, que talvez seja o segundo nível, que eu coloquei aqui como relacionamento infeliz. Um relacionamento raso, um relacionamento de amor infantilizado e aquele relacionamento romântico que as pessoas dizem. O que é esse tipo de relacionamento? É aqueles que você pensa, cara, eu não sei bem o que eu quero de um relacionamento. Sabe quando você não se aprofunda no seu eu interior e fala o que eu aceito no relacionamento, o que eu tolero, o que eu não tolero, o que eu realmente desejo. Porque muitas vezes você tá apegado, você pensa naquilo que você não deseja, você não quer, porque talvez você já tenha passado uns outros relacionamentos anteriores que você parou pra pensar e falou, nossa, essa mulher, ela sufoca, ela fala demais, ela grita, ela briga, ela é muito, sabe, muito agitada com essas coisas e ela sempre fica me pedindo, ela manda demais, coisas assim. Não tô falando só de mulher, né, mas vice-versa, né, para alguns aspectos do lado masculino também, então é o tipo de relacionamento em que permito que a outra pessoa entre no meu coração, mesmo que meu coração ainda esteja ferido, machucado ou despedaçado. Vire um relacionamento tóxico, pois existe um desejo de fazer tudo por aquela pessoa. Você coloca responsabilidades no outro, na outra, né? Para processar a dor, a angústia e curar o coração partido. Se por outro lado você esconde isso de você ou do outro, ou não se abre totalmente para o amor, apenas para usar a outra pessoa como fuga para suas feridas não cicatrizadas, daí o ponto em que uma avalanche de indícios de desconfianças, sombras que vêm à tona, o fato de que muita gente acha que a relação prende e que é um peso. Como vou compartilhar minhas conquistas e vitórias com uma pessoa que me encanta, por um lado, e ao mesmo tempo me tira do eixo?
Será que isso realmente é amor de verdade? Sabe aquele típico casal que briga ou entra numa competição de gato e rato, que sente amarrada ao seu parceiro, quando os papéis de cada um não foram estabelecidos e tudo vira motivo para mandar? Mandar sim, sabe aquela pessoa que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquela pessoa que joga pro outro. Quem pode mais, quem cede mais, aquelas idas e vindas de relacionamento que causa muitos desgastes emocionais principalmente. E tem sempre uma pessoa que tem que ser aquele tipo de capacho, aquela pessoa que obedece o outro, que as pessoas dizem, né, tem uma compreensão errada do significado de ser submissa, a mulher tem que ser submissa ao marido e tal. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas essa submissão é muito mal compreendida pelos casais. É o que você pensa em que pra mim não dá mais, já que pra mim não dá mais esses relacionamentos. E por mais que eu faça algo pro outro, sempre querendo agradar o outro, e muitas vezes acaba esquecendo os seus próprias vontades, sabe? Seus próprios desejos para se satisfazer o outro. E às vezes, muitas vezes, aquele tipo de relacionamento é que aquela pessoa, ela tá insatisfeita até na sua relação sexual com o seu parceiro. Tá ali mais acomodada, tá ali mais com aquele pensamento, se eu largar disso, vou encontrar algo pior do que isso, né? E aí chega num ponto que eu queria muito entrar com você, que pra mim é mais importante de tudo isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que eu quero que você realmente preste muita atenção, porque eu tenho certeza que isso é o que vai fazer você pensar nas razões mais concretas do seu coração para chegar, para acreditar mais no amor. E aí que vem o terceiro nível de relacionamento, que é um tipo de relacionamento em que poucas pessoas se atrevem, têm essa ousadia de conquistar, de ir atrás, de realmente defender esse posicionamento, que é o de amor incondicional. Sim, isso existe. Por mais que a gente vê muito mais nesses filmes românticos aí, que o final é feliz, que o casal não tem aquela coisa mais dolorosa e tal, que parece que até tem, assim, um momento de separação, mas o casal depois volta e tal. Então, isso não só é algo que acontece, assim, é algo que a gente precisa realmente entender que é um fato. É um fato que existe, é real. Parece que, não, mas Jaque, pode acontecer com os outros, mas comigo não acontece, não é desse jeito. Que é algo... O que é esse amor incondicional que eu quero trazer aqui pra você? Que é um amor que não é baseado somente naquele aspecto físico, de estar junto com a pessoa pessoalmente, de carinhos, de afeto e tal, mas é sim um relacionamento que tem base em outros 4 aspectos, que eu caracterizo isso como o aspecto espiritual. Primeiramente, acho que assim, é algo que realmente a gente encontra esse amor quando Deus coloca essa pessoa na nossa vida. A gente tem um encontro com essa pessoa, né, nessa terceira dimensão que a gente tá. Tem um aspecto que envolve muito, que você já deve ter visto até uma série na Netflix que chama Casamento às Cegas, que é um relacionamento baseado em conexão emocional. Então tem a conexão espiritual, a conexão emocional. Tem, lógico que o aspecto físico também vem depois, mas eu não coloco em primeiro lugar, que muitas pessoas fazem isso, principalmente os homens, que eles são mais atraídos pelos aspectos físicos, mas também tem o aspecto de conexão de afeição, que a afeição é tipo uma característica que a gente percebe como uma familiaridade. Sabe aquela pessoa que a gente se encontra
De repente, você fala, nossa, parece que eu já te vi em algum lugar. Parece que você não é estranha. Sabe aquela pessoa? Então é isso, no aspecto afetivo, que eu também traduzo como um aspecto energético. Porque tem algumas pessoas que a gente é atraída energeticamente por causa das nossas vibrações. Todos nós, seres humanos, somos energias. E energias de elevação e energias de baixa frequência também. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio. E muitas vezes quando a gente tá feliz, tá alegre, tá em algum lugar assim, a gente acaba atraindo pessoas que têm características, que têm energias semelhantes que a nossa. Então esse é um quarto aspecto que a gente precisa observar também. É estar preparada para esse tipo de relacionamento, que é o de amor incondicional, em que você está preparada ou preparado e segura para o relacionamento de alto valor, com o intuito de unidade. Gente, eu vejo isso muito, a gente percebe os índices de divórcio subindo ano a ano, mês a mês aí. E o que acontece? As pessoas, elas casam, muitas vezes nem é na igreja. Eu já acho assim, eu já aqui falando, não é uma coisa que eu falar isso é certo ou errado. Se você não quiser casar na igreja, tá tudo bem. Se a sua religião não é assim, de casar na igreja. Eu sou católica e eu, sabe, pra mim é muito importante ter a bênção de Deus e ter esse voto mesmo de unidade perante a Deus. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que só casam no civil ou casa ali com uma ou duas testemunhas ali e isso é uma união. Digamos assim, aí tem as trocas de aliança e tal. Mas vamos pensar assim, de um aspecto mais profundo, que quando você tá em união com a pessoa, eu já morei junto com uma pessoa, né? E essa união de morar junto, muitas vezes é uma coisa muito de cada um mesmo só tá morando junto. Às vezes nem é um casamento de verdade. Às vezes fala, eu tô casada, mas será que o significado, a representação disso no seu dia a dia, nos aspectos de princípios, de valores, de união mesmo sagrada, isso tá condizendo com essa egrégora que você criou dessa construção para sua família? Então isso é muito mais profundo, que a gente precisa parar para analisar. E porque muitas vezes tem pessoas que dizem assim, muitas vezes não tá feliz de verdade, só fala da boca para fora. Então a gente vê muito disso, porque não só nos aspectos físicos e nos aspectos de conveniência, mas nos aspectos realmente de crescimento, como casal, como pessoa, como ser uma pessoa melhor para o outro, como realmente criar um ambiente disso. E a gente vê muitas pessoas desligadas desse laço energético com o outro. E é por isso que a gente vê muitas conexões, muitos casais com baixa conexão, não tendo essa conexão forte, essa conexão intensa, e essa conexão realmente profunda com a alma do seu parceiro. Porque muitas vezes a gente bate de frente com o nosso parceiro, ou fica batendo por ego. Eu posso trazer mais características sobre o ego, que a gente vê muito nos outros níveis, né, que eu trouxe aqui para você. Essa unidade, ela significa que os dois estão em alinhamento com o seu alto valor, o amor próprio, conexão com o seu eu interior e o desejo da alma. É a união dos sonhos que são entrelaçados para a construção da família, do império e caminham com o propósito de Deus. É como diz naquela palavra que está na Bíblia, o amor lança fora todo o medo. Medo de sofrer, medo de amar, medo de entregar. E entregar o seu coração para o outro, entregar o seu coração puro e verdadeiro em um vínculo afetivo, com nobreza, com cumplicidade e amor
incondicional, honrando seus valores primordiais. Existem aí os papéis, né, do divino masculino e do divino feminino. Eu vou explicar isso um pouco mais por cima, assim, para não deixar o vídeo tão longo também e para que você entenda de uma maneira mais simples. É que todos nós, seres humanos, temos o lado mais racional, que é o lado masculino, que é a parte que é mais lógica, é mais intuitiva, e tem o lado mais emocional, que é a de doação, a de realmente nutrir ali. Então a gente observa muito disso, só que cada um das pessoas no casal tem isso um pouquinho mais elevado, essa energia mais elevada e um pouquinho mais baixa. Então a gente percebe muito disso. Normalmente o divino masculino, que é a energia masculina, ela vai mais pro homem, pro gênero masculino. Isso não tem gênero, né? A energia. A gente tem os dois, mas a gente trabalha mais o lado feminino da mulher, que é o divino feminino, a energia feminina, e o divino masculino. Eu vou dar umas características aqui. O papel do divino masculino, ele é convidado para exercer proteção, provedor e segurança para a mulher e para os filhos no relacionamento. Já o papel do divino feminino é transformar a casa, trazer a paz para o lar, gerar o belo, nutrir a relação, fazer a relação florescer e manter a harmonia, frutificar, apoiar, fortalecer essa base sólida do relacionamento com elegância e delicadeza. É uma coisa que muitas vezes as pessoas se pegam pensando, mas pra que eu vou ficar falando bem, né? A maioria das pessoas falam mal dos seus relacionamentos para outras pessoas. Isso gera, assim, uma energia mais baixa. Isso também interfere, sim, no relacionamento. E é uma mudança mais presente, a gente vê no contentamento da pessoa, o quanto ela tá feliz no seu relacionamento. O quanto você falar bem, ou falar como você está construindo tudo isso, ajuda outras pessoas também a melhorarem os seus relacionamentos. E parar de reclamar. Se você não tem nada para falar bem, não fale mal do seu relacionamento. É sempre tratar situações difíceis com maturidade e em prol da resolução. Ali no calor da emoção, muitas vezes a gente precisa se afastar daquela situação para colocar a cabeça no lugar e realmente sentar e falar, olha, aconteceu isso, me senti assim. Então, tentar conversar com esse seu parceiro com maturidade. Quando você enxerga todas as suas virtudes e fraquezas, defeitos, e mesmo assim decide conscientemente estar ao lado daquela pessoa. Porque estar ao lado dela, você sente a vontade de ser uma pessoa melhor, e ser vulnerável e ser você mesmo. Principalmente ser você mesmo. Como manter essa chama de amor acesa, Jaque? Eu vou colocar um aspectos mais simples aqui, eu não vou detalhar tanto, mas de forma mais resumida, casamento ele é uma dádiva e a gente precisa colocar isso num significado muito mais sagrado do que a gente possa entender nesse mundo da Matrix. E ter um grande amor do seu lado é um presente de Deus. Os homens, eles são movidos por admiração e respeito. Já as mulheres, elas são movidas por afeto, por carinho e segurança. Relacionamentos, eles são feitos de verdade, de respeito e diálogo. Gente, sempre conversa com seu marido, com a sua esposa, com seu parceiro aí. Seu parceiro, ele vira seu amante, ele vira seu confidente, ele é realmente o seu marido, E o seu melhor amigo, ele é tudo isso numa única pessoa, porque é um ser sagrado. Isso vai tornar esse relacionamento ainda mais próspero,
a causa, você que faz esse movimento da energia, do amor, da paz, da serenidade, da tranquilidade, da resolução. Isso é muito importante. Eu quero que vocês deixem aqui o comentário do que você achou, do que muitas vezes você tem uma dúvida, alguma coisa assim. Deixa aqui pra mim. Eu fico muito feliz de você ter ouvido até aqui. Um grande beijo. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!